homem já foi até a Lua, descobriu tantas coisas, mas ainda não aprendeu quase nada sobre seu intestino. Sentimos vergonha em falar desse assunto, dessa parte do corpo, mas ele influencia muito da nossa saúde. Eu até arrisco dizer que tudo começa e termina no intestino. O tema de hoje pode ser considerado feio por alguns ou constrangedor para outros, mas o fato é que se faz necessário. 20% da população mundial sofre deste mal, e no Brasil, acredita-se que esse percentual pode chegar até 30%. Isso mesmo que você pensou. Se seu intestino está devagar, você não está sozinho nessa situação. Na medicina, o intestino preso é o que chamamos de constipação intestinal ou prisão de ventre. Muita gente tem problemas com o intestino e nem sabe e acha que é normal. Na verdade, pode ser até comum ter dificuldades com o intestino, mas não é normal. Aliás, ter constipação intestinal pode ser a razão de várias outras doenças, incluindo o câncer. Como saber se sou constipado? Vou citar aqui as características que conceituam a constipação intestinal. O esforço para evacuar, a sensação de evacuação incompleta, menos de 3 evacuações por semana, sensação de obstrução de saída em mais de 25% das evacuações e a necessidade de manobras manuais facilitadoras de evacuação. Por exemplo, manobras digitais, quando você precisa de um empurrãozinho com os dedos para as fezes saírem. Quais são as causas da constipação? O estilo de vida, o estresse é um fator importante. Quanto mais estressado, provavelmente mais problemas com o intestino. Dietas pobres em fibras, baixa ingestão de líquidos, o sedentarismo, alguns medicamentos como antidepressivos, anticâncer e também o uso de laxantes crônico. A constipação pode estar associada com algumas doenças como a acne, a rosácea, as alergias na pele, as doenças mentais e da tireoide. Isso tudo por conta de uma condição chamada disbiose intestinal. Talvez você não saiba, mas o nosso intestino é como se fosse uma peneira. Os furinhos dessa peneira têm um tamanho certo. Porém, no intestino constipado ou em disbiose intestinal, esses furinhos são alterados e permitem passagem de substâncias mal digeridas e estas passam para a corrente sanguínea e aumentam a resposta inflamatória de todo o organismo, levando a enxaqueca, alergias, irritabilidade e vários outros problemas. Afinal, é normal soltar pum? Sim, é normal soltar pum próximo do momento da evacuação. Agora, se você é uma pessoa produtora de gases 24 horas, está na hora de cuidar da alma, porque o corpo já se foi. Doenças associadas ao excesso de gases. Nós podemos falar do síndrome do intestino irritável, da intolerância à lactose, da doença celíaca, gastroenterite aguda, insuficiência pancreática, entre outras. Que complicações são mais comuns nos indivíduos constipados? Fissura anal, que são aquelas pequenas rachaduras no ânus, as hemorroidas, que são veias intestinais inflamadas, as colites, quando o intestino está inflamado, a ansiedade, a irritabilidade. Lembra da palavra enfezada? É isso, intestino cheio de fezes. Falta de energia, porque a absorção de nutrientes fica prejudicada. O seu cocô revela muito sobre sua saúde. O formato do seu cocô, a cor, a densidade, o cheiro, diz muito. Vamos entender? Para falar do formato do cocô, preciso começar falando da escala de Bristol. Nesta escala, vimos 7 formatos de fezes. O tipo 1, em bolinhas, que parece um cereal de chocolate, são fezes secas, duras e que, em geral, ficaram vários dias no intestino. Tipo 2 são junções de várias bolinhas,
um pouco menos ressecadas, mas ainda saem com muita dificuldade. No tipo 3, fezes ainda endurecidas, mas bem formadas. Tipo 4, formato de uma banana, marrom, lisa, é o sinal da perfeição. Tipo 5, pedaços macios, com contornos definidos, fezes mais cheias de água. Tipo 6, são pedaços sem contornos, são as diarreicas. E tipo 7, totalmente líquidos. E quando falamos de densidade? Fezes que boiam nos fazem pensar que tem muita gordura, mal digerida ou muita fibra. Observe se brilham, se tem restos de alimentos como alface, milho, cenoura. E se afundam, pode ter muita proteína. Fezes ideais são aquelas que mergulham, nem boiam, nem afundam. E a cor? A cor mais saudável é a marrom. Sim, a bile é que dá cor nas fezes e ela é escura. Logo, fezes claras demais ou de cores diferentes, como cinza, verdes, devem levantar suspeitas. E o cheiro? Claro, nenhum cocô é perfumado. Mas você concorda que existem pessoas que, quando evacuam, toda a casa fica sabendo? Se você é um destes, pode já agendar uma consulta, porque isso não é normal. As fezes de odor muito ruim mostram uma digestão ruim e uma população de micro-organismos desequilibrada. Assim, você conclui que olhar para o cocô todos os dias pode te ajudar a ganhar saúde. Aliás, todo bom profissional do trato digestório, como os nutricionistas, devem saber e fazer esses questionamentos durante a consulta. Agora, se você é constipado e perceber sangue nas fezes, ou uma anemia inexplicável, uma perda de peso não intencional e massas abdominais ou retais, procure com urgência um médico para realizar uma colonoscopia e descartar doenças graves, principalmente se você tem mais de 50 anos. Por que é mais comum sentir vontade de ir ao banheiro pela manhã? Tudo devido ao reflexo gastrocólico. O alimento, quando passa pela boca e esôfago, promove uma dilatação do estômago e isso faz com que alguns hormônios sejam liberados na circulação, como é o caso da motilina. Ela aumenta a movimentação intestinal, principalmente na parte final do intestino grosso. Por isso, logo após alguma ingestão alimentar ou mesmo de líquidos, vem a vontade de ir ao banheiro. Como tratar a constipação? Todos temos problemas com o intestino em algum momento. E também já sabemos que ele está ligado a todos os nossos órgãos, inclusive considerado nosso segundo cérebro. Basta lembrar de algumas expressões como fazer das tripas coração, nos mostra que somos fortes. Ou, sabe aquele friozinho na barriga quando estamos nervosos? Bem, nosso cérebro nunca funciona sem sinais vindos do intestino. Então, vamos aprender a cuidar? Primeiro, cuide da alimentação. Coma muita verdura que tenha fibra e frutas com casca e bagaços. Esta é a etapa mais difícil. Consumimos poucas fibras, porque os alimentos mais consumidos têm baixo teor de fibra. Independente de ser vegano ou não, todos precisamos ingerir muitos vegetais para nutrir nossas boas bactérias. As fibras reduzem o tempo de trânsito no cólon e aumentam a frequência das evacuações. Além disso, mudam todo o nosso processo digestivo, distribuindo melhor a absorção dos açúcares. Quando comemos produtos processados sem fibras, o açúcar é empurrado rapidamente para o sangue. Já com a comida de verdade, a digestão é como uma longa caminhada ao invés de uma corrida. Além disso, os açúcares nutrem nossas bactérias ruins, e isso é tudo que não precisamos. Segundo, capriche na água. Consumir fibra e não tomar água pode piorar a constipação e formar até um fecaloma, que é uma situação quando as fezes viram pedra no intestino. Tome bastante água para que as fezes fiquem mais macias.
Inicie o dia com uma ingestão de água logo após a raspagem da língua. Terceiro, faça exercícios regulares. Mexa esse corpinho, principalmente o abdômen. Quarto, cuide da mente. A terapia comportamental com psicólogos tem ajudado muitas pessoas. Além disso, medite, ore, entre em contato com a natureza, conviva com outras pessoas e animais. Relaxar faz parte da vida. Quinto, module sua microbiota. Consuma probióticos como kombucha, kefir, alimentos fermentados e até os lactobacilos em cápsulas. Sexto, sente-se adequadamente no vaso sanitário. E não use papel higiênico. Que loucura, não? De preferência, utilize um banco de apoio para os pés, como este aqui, e as duchas após a evacuação, ou tome logo um bom banho. Seu intestino detesta monotonia. E para te ajudar nisso, eu vou finalizar com uma sugestão de cardápio para manter uma boa relação sua com o vaso sanitário. Então, vá até a legenda e já salva esse cardápio. Gostou do conteúdo? Compartilhe com alguém que sofre de prisão de ventre. Beijos nutridos!